Então, gente, a gente está continuando o estudo da semana passada, né? E não vamos encerrar hoje, e a gente está partindo, né? Uhum. Então, eu só queria pegar o fio da meada, porque lá atrás Jesus fez uma afirmação, que os escribas e os fariseus, sentados na cadeira de Moisés, eles interpretavam e pregavam corretamente. Porém, eles não procediam conforme eles pregavam. Então, que não era para os discípulos fazerem o que eles fazem. Agora, nesses 7 reais, Jesus está dando um exemplo do que eles faziam que a gente não fazia. E que, inclusive, contrariava o que eles pregavam. Tá? Então, por isso é que Jesus chama de hipócritas, né? Então, essa série de 7 reais são coisas que Jesus está chamando a atenção dele. Então, na semana passada, nós vimos a questão da religião usada para explorar os mais pobres, criando falsas necessidades, né? Vimos a questão dos prosélitos, né? Que são com vícios morais daquela pessoa, praticamente o prosélito vira discípulo daquele que converteu ele, em vez de ser discípulo de Deus, e acaba incorporando os vícios morais e as deturpação que ele faz na religião, e a questão da morte na cruz como obstáculo para a chegada de Jesus, o plano que eles elaboraram, né? Sim. E hoje a gente vai para o próximo. Então, você quer ler para nós? Então, aí nós vamos para o outro ai. Outro ai. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isto nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é insensatos e cegos. Qual, pois, é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Alguém lembra o que Jesus falou sobre juramento, gente? Que sobre juramento ele já falou. Alguém lembra? Não lembro, não. Lá no Sermão da Montanha, ele vai falar sobre Não. o juramento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo, ou seja, o descanso dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, pois, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o passa disso é procedente do mal. Mateus 5, versículo 34 a 37. Mas, nessa mensagem aqui hoje, Jesus não está discutindo se deve ou não jurar. Ele já falou para nós. Não, a gente não deve jurar. Por quê, gente? Porque é como se eu quisesse dar um peso maior na minha palavra para vão O outro dizer, acredita. para o outro acreditar, para conseguir alguma coisa do outro. Então, eu juro para dar mais confiança nessa palavra minha. É para isso que serve o juramento. E Jesus fala: não, você não faça isso. Não jure primeiro, porque você não Outra tem acredita. controle da vida, você não tem controle das coisas, você está assumindo um compromisso, você não sabe se vai poder cumprir. E outra coisa, você põe esse peso maior para conseguir alguma coisa do outro, para que o outro concorde com alguma coisa que você está falando, para conseguir alguma coisa, né? Que o outro aceite o que você está falando. Mas aqui Jesus não está discutindo se você deve jurar ou não. Ele está dando o exemplo que na cultura judaica existe o juramento, tá? E existia o juramento. O que ele está mostrando é que os escribas e fariseus, o que eles faziam com o juramento, que é incorreto. Por que você acha isso?
Certo, mas por que você achou isso? Não, não. Isso aí não é juramento, vamos ser. Isso é hipocrisia que Jesus está falando. Juramento não, prometer assim, Marcelo, pode contar comigo que no fim do mês eu vou arranjar uma cesta básica para aquela família que você está assistindo. Então você está contando, não tá? É um juramento isso, é uma promessa. E eu não posso cumprir. E aqui está falando que eles não cumprem mesmo, não. Mas o detalhe não é só que eles não cumprem, gente. Nós que somos brasileiros temos que entender essa passagem aqui, que isso aqui chama Brasil. Brasil. Olha bem, eu prometo, eu juro para a pessoa alguma coisa porque eu quis. Você concorda? Ninguém te mandou jurar. Você jurou porque quis. Aí, o que que acontece? Na hora que a pessoa vai cobrar, você fala assim: ah, eu jurei pelo templo? Não, mas isso não vale, boba. Vale só se eu tivesse jurado pelo ouro do templo. Por isso é que eles não estão querendo cumprir. Aí fala: você jurou pelo altar? Eu jurei pelo altar? Não. Só vale se eu tivesse jurado pela oferta em cima do altar. Então, eu não preciso cumprir. Então, gente, isso aqui chama lei brasileira. Existe a lei, daí tem uma vírgula, tem uma clausurazinha, eu tenho uma letrinha pequenininha que eu uso para invalidar a lei ou para favorecer os meus amigos ou do meu partido político. Isso chama Brasil. Então, o que que Jesus está falando? Jesus não está concordando com isso, não. Você fez um juramento. Então, isso é artimanha. Você está torcendo a lei porque você não quer cumprir o seu juramento que você fez. Você está torcendo a lei. É isso que ele está falando. Então, quando você, na hora de cumprir, você começa nos detalhezinhos, mas não foi sobre o templo. Só vale se for sobre o ouro do templo. Então, você não precisa. Eles vão dizer, fazer essas interpretações não só para eles, como para o grupo deles. E aí isentava as pessoas do grupinho dele e deles para não cumprir o juramento. Invalidava o juramento. Entendeu? Então, isso é a. Você já viu isso no Brasil? Aí se for falar assim, não é não cumprir, é porque tem Foi uma distorcida. vírgulazinha, É, a distorcida. E se você não tiver um bom advogado, você vai cumprir a lei. Se você tiver um, ele vai pegar os detalhes, ele vai dar a torcida, ele vai dar o jeito de você escapar. É o que acontece. Isso chama desonestidade jurídica. Você vai me desculpar. Então, o que que Jesus está falando? Primeira coisa, gente, que Jesus está dizendo aqui, olha bem, Jesus questiona a interpretação deles. O que é mais sagrado? Né? Ele vai falar assim, ó, quer ver? Vou ver aqui que a gente às vezes enxerga melhor. Então, olha bem, primeira coisa, Jesus não está de acordo com isso. Você jurou porque quis. Então, igual juramento e promessa, gente, é a mesma coisa, viu? Você vê que aí daí você vai ter que cumprir essa promessa, principalmente se a pessoa para a vida dela, põe a confiança em você e você não cumpre, né? E você não sabe a fragilidade do outro, né? Promete casamento, depois some. A gente vê isso nos romances espírita, não? E a pessoa fica lá esperando toda a vida, casa com essas a moça coisas. do espelho, né? A moça do espelho, essa mesmo. É claro que ela era uma pessoa com uma carência afetiva muito grande, mas você sabe quem é o outro, né? O problema é esse. Então, gente, primeiro, Jesus vai questionar. Olha bem, quando você fala que jurar pelo tempo não é nada, que é o ouro do tempo que é importante, é que Jesus fala assim: mas o que é mais importante? É o ouro ou é o templo? O que é sagrado? Não é o templo? Que é o lugar da presença divina? Não é o ouro. A segunda coisa é a oferta, não é o altar? É o altar que santifica a oferta, né?
Então, ele começa vamos dizer assim, desfazer essas artimanhas de interpretação, né? E o que jurar pelo templo, quando você jura pelo templo, é isso que ele fala, você está jurando por ele e por quem habita nele. Quem habita no templo? Quem é que habita no templo? Deus. Deus. Então, se você jurou por Deus e depois você fica torcendo para não cumprir, e quem jura por Deus, jura pelo céu, jura por quem está no trono de Deus, que é Deus. Olha aí. Então, é isso que ele está falando. Você jurou por qualquer coisa no tempo, você está jurando por quem está dono do tempo. Aqui não tem promessa, pelo menos. Essa não precisa ser no centro espírita, na sua casa. É muito comum. É. Mas é assim, o problema, Marcelo, é você jurar para o outro. Por que que você jurou para o outro? Sim, o Você está problema tentando convencer o outro de quê? é isso aí. Você jurou para ele, não, você pode contar comigo. Ou eu juro por minha mãe que já morreu, que eu fiz isso. Então, você está querendo alguma coisa dessa pessoa, não está, não? Aí ela te dá o que você quer. Aí ela te dá o que você quer e você não cumpre a promessa com ela. Porque é isso que Jesus fala. Por que que você está pondo um peso na tua palavra que não tem? Fala, não posso ou eu posso. Eu vou fazer isso ou não? Sim, sim, não. É isso que Jesus fala. Mas aí, depois que você jurou, porque você cria uma expectativa no outro e às vezes a pessoa faz planos em cima do que você prometeu. Então, isso é uma coisa grave. Você não conhece, às vezes o outro é um espírito mais infantil. E ele pode desviar a vida dele por conta de uma promessa sua. Então, isso é muito, muito, muito grave. Então, gente, o que que é que Jesus está falando aqui? A sutilidade da gente para escapar do cumprimento. Porque tudo isso aí é para não. Ou seja, a manipulação através da interpretação das regras, né? E ele vai falar também a questão da inversão dos valores, né? Do ouro valer mais que o templo, ou a oferta mais. Então, existe uma hierarquia no sagrado, né? E essa hierarquia, o mais sagrado é o divino. E tudo que ele simboliza. Então, tem uma hierarquia, sim, do sagrado? Tem. O que existe de mais santo e mais sagrado? Deus, né? E tudo que ele representa. Então, ele vai falar dessa honestidade, dessa valorização do que é referência. Então, é um exemplo que ele está dando da conduta dos escribas e fariseus, que é contrário ao que eles pregam. Tá? Isso foi uma consequência, né? Hã? Isso foi uma consequência. Claro, nós estamos acabando de ter as consequências, né? Você promete alguma coisa para o outro e o outro acredita na tua palavra, pode mudar a vida dele por conta disso. E aí as consequências tem que ver. Às vezes o outro é mais infantil, é um espírito menos experimentado na vida, e às vezes as consequências podem ser muito graves. Aí vocês entenderam esse primeiro, gente? Então é isso, tá? Isso chama Brasil, tá? Se vocês não entenderem, assiste o jornal. Você vai ver vários exemplos. Então vamos para o próximo agora. Próximo ano. Ele falou assim: estou lembrando de um povinho lá que vai fazer isso, vai ser mestre na artimanha. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aqui. Então, hoje nós vamos chegar no dízimo que a Lisa estava querendo demais, o tal do dízimo lá da amiga dela. Então, gente, a questão é o seguinte: qual que é o pensamento que tinha por trás da lei do dízimo? O pensamento é assim: tudo pertence a Deus, tudo é dele. E nós estamos falando de pastores e agricultores, ok? E nós estamos no Antigo Testamento. Nós estamos há 4.000 anos atrás. Tudo que tem, tudo que existe é de Deus. A gente usufrui, trabalha, mas até por nosso trabalho produzir, a gente depende de Deus. Porque se não tiver chuva, adianta eu plantar. E se eu plantar e a semente não quiser germinar? E se eu plantar e a semente quiser germinar, mas a terra não quiser dar? Então, tudo depende de Deus e tudo é de Deus. Então, o dízimo, que era 10%, era uma forma de gratidão a Deus, porque eu usufruo de tudo que é dele e era sempre as primícias, porque eu tenho que dar para Deus o que tem de melhor, né? Você não vai dar para Deus o pior, você vai dar o melhor. Então, o primeiro sentido do dízimo foi um gesto de gratidão, porque eu fico 90% e eu dou 10% em forma de gratidão, oferto em forma de gratidão. Aí, o que acontece? Surge o tabernáculo, que depois vai ser o templo. E Deus separa uma tribo, a tribo de Levi, para servir no tabernáculo. E aí, o que acontece? Quando vai dividir a terra em Canaã, os levitas não ganham terra. Eles ganham 48 cidades, mas não terra. Então, não tem como eles se sustentarem. Então, o que Deus fala aqui? Olha bem. Primeiro, lá nos dízimos, certamente dará os dízimos de todos os frutos de tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Depois ele vai falar, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Então, Deus pega esse dízimo que é dele e dá aos levitas. Porque eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Porque eles não vão herdar a terra. Então, não tem como eles se manterem. Como é que eles vão se manter? Eles ganham cidades, mas não ganham terra. Então, não tem como plantar, não tem como criar bicho, porque não tem terra. Então, eles dependem do dízimo para sobreviver, tribo de Levi. E aqui Deus pega o dízimo que seria para ele e dá para essa tribo que vai trabalhar no templo, na manutenção do templo, né, que é a morada divina, simbólica. Então, os levitas, os sacerdotes, faz parte da tribo de Levi, ok? Só que são descendentes de Arão. É uma parte desse. Então, eles tinham todo um serviço lá. Além de 3 orações por dia, tinham os sacrifícios, 3 sacrifícios, fora as festas, que no tempo das festas, aí o bicho pegava, né? Além disso, eles tinham que trocar o pão uma vez por semana, tinha que manter o candelabro aceso, né? Então, e fora, vamos dizer, a requisição de pessoas que iam lá oferecer sacrifício por várias razões. Nasceu um filho, ia lá pegar o primogênito e resgatar o primogênito, fez alguma coisinha que ninguém quer saber o que é e vai lá para conciliar, né? E as festas. Então, era muito serviço, eles ficavam exclusivamente por conta disso. O templo nós já vimos que é muito grande, né? É mais do que daqui, quase daqui até o contorno que nós vimos, ele é muito grande. Então, e fora o Sinédrio, que era como fosse o Supremo, tinha as demandas, né, jurídicas e tudo. E tinha escola, era dentro do templo. Então, tinha tudo isso. Muito bem. E por que que hoje o espiritismo não tem dízimo? Alguém sabe me dizer? Porque olha bem, gente, se a gente for ver o que que Jesus falou,
Olha bem o que Jesus falou. Fazer essas coisas. Então, ele não é contra o dízimo. Porque ele fala, ó, os escribas, fariseus, hipócritas, dizimais, tal, tal, tal. Fazer essas coisas e não omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Então, Jesus não é contra o dízimo. E por que a gente não paga dízimo? No Espiritismo não tem dízimo. Por quê? E aqui, mais um detalhe muito importante que eu queria falar com vocês é hortelã e endricominho é como se eu tivesse pagando dízimo de salsinha, de manjericão, de cebolinha. É coisinha pequenininha, tá? Não existia isso na lei. Existia para as plantações, fala das sementes, fala dos bichos. Então, o que ele está dizendo? Vocês são rigorista, muito rigorista. Eu dou dízimo de tudo, tá? Até uma cebolinha aqui que eu planto aqui no meu canteirinho, eu dou dízimo. Pego ela, 10% dela e levo lá dentro. Então Jesus fala: tudo bem, faça essas coisas, mas aí outra parte nós vamos ver daqui a pouco. Alguém tem ideia por que no Espiritismo não tem dízimo? Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu Sim. estou por entender por que que essas ervas estão aí, porque eu li, não entendi nada. Gente, o que é isso? Se você não explica, como é que eu vou chegar numa coisa dessa com essas ervas aí, gente? Que maluco! Não, veja bem, ele está dizendo, ó, por que dizimais hortelã, endre e cominho? Isso aqui tudo, gente, é tempero. Vocês não Entendi. conhecem cominho, né? Cominho, eu tenho em casa, se você quiser eu tiro foto. Conheço tudo. Pois é, então ótimo. E também é tempero, quer dizer, vocês, escribas, vocês fazem questão de cumprir o dízimo nas mínimas coisas. Pode fazer isso, porém, aí o porém nós vamos ver agora. Então, vou explicar por que no Espiritismo não tem dízimo. Então, gente, por que não tem dízimo? Primeira coisa, porque Jesus vai mostrar para a gente que tudo que é externo no Antigo Testamento é uma representação do que acontece dentro de nós. Então, eu sou o templo, você é o templo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O templo era a habitação de Deus. Eu sou a habitação de Deus. Eu tenho divino em mim. O templo sou eu. Então não existe templo mais. Ok? E aí vem a segunda coisa. Vós sois a geração eleita, sacerdócio. Aboliu o sacerdócio, porque eu sou sacerdote. Porque a função do sacerdote era o quê? Ser a ponte entre o povo e Deus. Não precisa disso mais. Eu faço a ligação direta com Deus, você também. Então, eu sou o templo, o divino habita em mim e eu falo com o divino diretamente, não preciso de intermediário. Então, o dízimo era para quê? Para sustentar uma estrutura externa chamada templo e para sustentar os levitas que viviam disso. No Espiritismo, você viva da tua profissão, que aqui não tem ninguém que pode viver da religião. É tudo voluntário. Então, o que acontece? Não tem por quê? Porque ter sacerdote, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, os cristãos se tornam geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar, ou seja, para na minha vida eu viver as virtudes e aquele que me chamou, ou seja, o Cristo, que possa aparecer na minha vida. Então, gente, não, o sentido do dízimo acabou. Mas, o que acontece? Existe um negócio chamado sinagoga. E o centro espírita, ele é o modelo da sinagoga, não do templo. Então, o que acontece? Naquele tempo,
A organização do centro espírita é igualzinha à organização da sinagoga. É onde as pessoas vão para orar, elas vão para estudar e praticar a caridade. Então, o que que se entende disso? Entende que a pessoa que vai ter a consciência de perceber o usufruo desse espaço. Tem a luz, tem a água, tem o café, tem a mulher que limpa, tem a pessoa que cuida da segurança, tem o IPTU, né? Então, tem toda uma despesa e cada um colabora com o que pode. Não é isso, Bia? É isso. Então, não tem o dízimo, tem essa consciência que é livre para entender que um lugar custa dinheiro. Ah, eu quero uma internet melhor. Sim, você colabora para que o centro possa adquirir uma internet maior, melhor, né? É tudo isso. Tudo isso é despesa. Então, por isso que tem esse funcionamento do centro. Vocês entenderam, gente? A parte do dízimo, Lisa? Fala, que senão você não aparece aqui para mim. Entendi muito bem explicado. Muito Entendeu, obrigada. gente? Questão do dízimo. Então, é por isso que tem. Então, Jesus acabou com esse negócio de ter sacerdote e hierarquia, acabou com esse negócio de templo, acabou. O Cristo acabou com isso. E nós vamos ver isso melhor em outros estudos, principalmente. Pois eu vou falar que precisa do dízimo para plantar erva e tempero. Mas você entendeu que o dízimo, o cara plantou e você tira, né? do negócio. Aí agora vamos ver o resto, né, gente? Aqui foi só para entender o dízimo, tá? Podemos ir para frente? Aí Jesus fala, tudo bem, dizimais, ou seja, você pega o dízimo, doendo o corpinho, e desprezar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas, ou seja, o dízimo, mas não omitir essa que é mais importante da lei. Ele está citando um profeta chamado Miqueias. Então, vão entender o que aconteceu com Miqueias. Então, Miqueias está vivendo mais ou menos no ano 740 a.C., no Reino do Sul, Judá, tá? O reino já está partido, ele está vivendo em Judá, e aí ele profetiza um juízo sobre Israel. Um juízo que... E aí arma-se um tribunal, né? E aí Deus se apronta para fazer o juízo, e aí vem um representante do povo, que é o que vai falar nessa parte aqui, que seria um rei, por exemplo, que vai falar, defender o povo, como se fosse um tribunal mesmo, aí ele vai defender. Então, esse rei fala assim: como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com o holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros, gente, é uma hipérbole, é muito azeite, não é uma medida específica, tá? Quer dizer muito azeite. Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então, olha bem o que está acontecendo aqui. Ele está falando o nome do povo, ele sabe que ele pecou, que ele está errado, e ele vai aumentando as ofertas. Holocausto com bezerro de um ano, aí ele muda para 1.000 carneiros, talvez, ou quem sabe, um tantão de azeite, ele vai aumentando. A ponto dele oferecer o próprio filho, que era proibido em Israel, não se fazia sacrifício de ser humano, mas nas comunidades ao redor de Israel fazia, tá? De criança, que é proibido fazer isso. Ele chega ao absurdo de prometer o filho mais novo dele, né? O primeiro filho mais velho, né? Primogênito. Mas olha só, tem uma tentativa de suborno, o que eu devo fazer
para a gente resolver essa que eu o suborno. posso convencer Como é que eu você dobro a Deus? acertar? Né? Será que se eu pôr mais carneiro, talvez mais azeite? E se eu der o meu filho? A gente fica kit, entendeu? Tem mais, não fala, mas dá a entender, porque ele vai subindo. Isso aí, ele está tentando negociar com Deus. Aí Deus vai e dá a resposta. Ele te declarou, ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Ele fala o que Deus quer de ti. Não é nada disso que está querendo dar para ele. O que ele quer é que você pratique a justiça, ama a misericórdia e ame humildemente de Deus. Se você fizer isso, você vai ser inocentado, entendeu? Não adianta você tentar essa negociação aí. Então, vamos tentar voltar lá em Jesus. Olha bem, o que é mais importante da lei? O juízo, quer seja, a gente vai ter sempre um momento de prestar contas com a nossa consciência na hora que morre e no momento nós estamos prestando contas coletivamente, né? A misericórdia e Jesus acrescenta a fé. E não estava em Miqueias, né? Então ele fala o seguinte: é como se ele falasse assim, vocês estão tentando comprar Deus porque você está dizimando até nos mínimos detalhes. Jesus não falou, mas pelo outro texto dá a entender, quer dizer, todo mundo só paga o dízimo da azeitona, do trigo, do carneiro, e você está dizimando até o tempero, né? Será que não está tendo uma tentativa de negociação com Deus aí? Não, está subentendido por causa do Miqueias, tá, gente? Mas aí ele fala, mas o que é importante mesmo você não está fazendo. É você lembrar que existe um juízo e o que Deus pede de você é misericórdia e confiança. É isso que essa é a resposta aqui. Posso falar uma coisa da minha incapacidade? Eu li, porque dizimais hortelã, o endro e o cominho. Dizimais para mim era acabar com eles. Ao longo da sua explicação, mas assim, não, eu dízimo, dizimais é fazer o dízimo. dízimo. Ô, Bia, eu pensei a mesma coisa. Aqui, tentando cair a ficha do negócio, não, aí. Isso, vai dar o dizimar, beleza. Entendeu, gente? Ele está falando assim, hipócrita, tu está tentando negociar com Deus, mas se eu te dizer uma coisa, o que Deus quer de você é misericórdia e fé, confiança. É isso que ele quer. Você pode dizimar o que você quiser, entendeu? Você pode pagar dízimo do que você quer. Dizimar a hipocrisia. Ok, gente? Pode ir em frente? Então, você quer ler para nós? Os caminhos. Capítulo 14, indignação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Cristo nunca examinou o campo de seu apostolado, cruzando os braços com ternura doentia. Numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia do Deus faz tudo, olvidando que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance. É interessante, porque essa exclamação que nós vimos, que é um lamento, né? O Emmanuel fala que não é só um lamento, tem uma indignação junto nisso, tá? E por isso que a mensagem chama indignação. Tem um lamento, mas tem uma indignação. Então, o que ele está falando? Que a gente, muitas vezes, tem essa ternura doentia, porque a gente não se indigna com o que está errado. Quando é nosso amigo, quando é uma pessoa que a gente gosta, a gente abafa o errado, né? É isso que está falando aqui. Então, ele está falando aqui que a gente tem uma atitude de acomodação. Deixa que Deus faça tudo, né? Olvidando o que devemos fazer que esteja em nosso alcance. E aí, agora, ele vai desenvolver o que está. Envolve o próximo É, do coração que você não quer assumir. a gente costuma pôr pano quente, Isso. asfalta, né? Costuma encobrir. Isso. Encobrir.
Encobrir. encobrir. Então, é perigoso demais. Ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. A indignação contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Jesus indignou-se contra a hipocrisia de sua época, contra a insegurança dos companheiros, contra os mercadores do tempo. Como protótipo da virtude, o Mestre nos ensina a indignar. E eu acho interessante que, para nós, a gente tem um olhar meio pejorativo para a indignação, né? E a gente vai ver lá no livro Há 2000 anos, a Lívia indignada, e o Públio Lentz fala assim: é a ira dos anjos, né? A indignação dela. Tem um momento lá que ela roda a baiana, é a ira dos anjos, né? Então, olha o que ele fala aqui, ó. A gente não pode tolerar o mal, a começar por nós mesmos. Isso é muito importante, gente, porque, olha, vamos supor que eu percebo que eu sou bem linguaruda, e eu sou mesmo. É um exemplo, mas eu sou mesmo. Linguaruda, fofoqueira, fala muito. Eu Então, também, amiga, eu também. Vai ensinar todo mundo embaixo. aí, o que que acontece? Uma coisa é eu falar assim, não, eu sou mesmo. Nossa, sou mesmo. Mas eu não me indigno, isso me incomoda. Eu não quero mais ser assim. Eu tenho que ter esse querer mudar e eu achar que isso é uma coisa que prejudica a minha vida. Enquanto eu reconheço isso, e estou em paz com isso, eu não consigo mudar. Eu tenho que achar que isso faz mal na minha vida, faz mal nas minhas relações e para que eu me proponha a mudar. Mas primeiro de tudo é reconhecer. E é isso que ele fala da tolerância com o mal. Não, eu sou assim mesmo e você não se incomoda com isso. Isso é importantíssimo, gente. Olha bem, a indignação contra os prejuízos da alma. Então, eu tenho que perceber que às vezes eu falo demais e magoo o outro. Que às vezes eu não sei falar. Às vezes eu não tenho a habilidade para falar. Eu tenho que perceber que eu falo e intrometo em assunto que não é meu. É do outro. O que eu fui meter a colher na vida do outro? Entendeu? Que eu gosto de saber da vida do outro. Como se diz, fica debruçado na janela tomando conta da praça, da vida de todo mundo, chama Instagram. Aí, olha bem, Jesus se indignou contra a hipocrisia, a insegurança dos companheiros e dos mercadores, né? Então, ele ensina que é importante a gente indignar. E olha que interessante, gente. Qual que é a paixão que está por trás da indignação? Quem sabe? Hum, De morrer? sim, Ah, sim. É, Aí fala. Só que Kardec fala que a paixão não é má em si. O problema é o descontrole dela. Então, eu, quando diminuo a intensidade da raiva, ela é uma energia transformadora. E isso é que me dá força para mudar. Mas para isso eu preciso me indignar. Isso chama indignação. É quando essa raiva, eu tenho que ter. Não é raiva, porque ela é mais vamos dizer, apagada, é menos intensa que a raiva, mas é a mesma paixão, só que chama indignação. Então, tem que ter essa força transformadora. É Se uma você raiva tipo um incômodo, né? Te mas é um incômodo, incomoda muito. isso, que tem um incômodo que te dá uma força capaz de fazer você mudar. Então, por exemplo, eu estou no emprego que eu não gosto. A partir do momento que eu crio a indignação com algo que está ali, que eu não gosto mesmo, eu vou ter a força suficiente para fazer um curso que vai me tirar daquele emprego, de levar o currículo, não sei onde, que pode me abrir uma oportunidade. Eu vou me movimentar. Então, a indignação, gente, é uma força transformadora. A raiva é uma força transformadora, mas E não com raiva, com a diferença indignação. está aí. Eu me indigno, sei lá como é que eu tenho uma indignação pelo trabalho, eu não largo o trabalho e vou ver o que vai dar. Eu vou Não, procurar uma forma de
poder trocar esse trabalho que seja, mas melhorar, né? Eu não largo tudo, chuto o pé da barraca e vou embora, nada disso, né? Não, É aí, diferente aí já aí. é infantilidade. E mesmo, Sim, vamos supor que não seja uma coisa que você consiga resolver lá. Não, gente, eu não quero trabalhar com isso. Não quero, minha alma não gosta de trabalhar com isso. Então, você vai ter indignação para mudar o caminho. Não é? sim, Aí você está sendo infantil quando você larga. Faço, mas não, só faço o que eu quero. Aí você está sendo infantil. A sim. indignação é uma força que vai te dar, vamos dizer, que vai te dar um sustentáculo nesse caminho, às vezes um pouco prolongado, para você fazer a mudança que você quer. Te faz progredir, né? Progredir. E com responsabilidade. Entenderam, gente? E é isso que é importante a gente entender, que é a própria paixão, só que ela domada por você. E vai te dar uma força danada. Suas reações nobres verificam-se sempre quando estavam em jogo os interesses dos outros, o bem-estar e a clareza de dever do Ele semelhante. está falando de Jesus, tadinha de novo. Quando se tratava de sua personalidade divina, que pedia Cristo para si, que disparou para si mesmo no apostolado. A voz divina que se levantou com enérgica majestade no templo para exortar os vendilhões era doce e humilde no dia do Calvário. Aí que o negócio complicou muito, né? Que ele vai falar assim, olha bem, a indignação deve ser principalmente para você defender o interesse e o direito do outro. Olha bem, o bem-estar e a clareza de dever dos semelhantes. Então, olha o que Jesus está falando, o que ele está falando, né? Porque às vezes, e como a gente tem o egoísmo como pressuposto, eu vou usar muito a indignação para defender os meus interesses pessoais e não uso para defender o interesse do outro, né? E com Jesus foi o contrário. Ele defendia o do outro e ele, para si mesmo, ele aceitou, cara, o Calvário, doce e humilde, né? E a mesma Essa coisa, semana eu dei com um postzinho que me chamou a atenção, eu até repostei, que é uma fala de Kardec, que é assim: é na omissão dos bons que os maus prosperam. é isso. O ficar calado, falar, ah, não vou falar, não, deixa que Deus resolve, ah, não, isso aí não é da minha conta, né? O Espiritismo fala que a gente não deve se meter no resto, o mal prospera. Então, a gente tem que saber como tratar essa indignação e principalmente isso que você está falando, que seja pelo interesse dos outros, né? Que seja pelo coletivo, não é isso? E a gente tem que ter essa clareza, né? De perceber primeiro se tem interesse meu por trás. Tá? Esse que é o problema. A gente tem que se conhecer e ter uma certa clareza de se eu, de alguma maneira, não estou ganhando alguma coisa por trás disso, tá? Então, não, às vezes eu posso ter projeção social, né? E se for num órgão aí de mídia coletiva aí, você pode ganhar seguidores, ganhar aplausos, ganhar likes. Então a gente tem que se conhecer muito para poder fazer esse processo, tá? É isso que eu estou Dentro querendo. da política para ganhar voto, né? É, é isso, você faz de defensor do outro. Então, cuidado, ora, observa você primeiro O que e o que te move. Agora, a gente tem um exemplo aí de Jesus, por exemplo, ele ficou 40 dias no deserto passando fome, mas multiplicou o pão para quantas pessoas? Cinco. Ele sabia como criar o pão, mas para ele não criou. Por que da pedra não fez o pão? Para ele não. Mas ele alimentou a população toda, né? Todo mundo que estava na multiplicação dos pães. Então, olha como é que ele não olha, ele não usa o poder dele em benefício do outro. Para ele passa fome. Entendeu, gente? Isso aqui é um aprendizado, tá?
Para os outros trouxe a salvação, o júbilo e a vida, defendendo-lhes o interesse sagrado com energia poderosa. Para ele, preferiu a cruz e a coroa de espinhos. Na nossa indignação, desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os outros. É isso. E isso aí é eu acho que mas é importante, gente, a gente ter um conflito, tá? É importante, né? E será que eu devo me indignar? Será que eu devo falar isso? Esse conflito, mesmo que a gente erre e reconheça depois, se aprende com o erro. Porque isso aí vai ser um momento de clarear consciência, né? O que que eu estou precisando, o que que eu quero para o outro, o que que eu desejo para o outro. Então, isso é um jogo de tensão e que exige de mim me conhecer para que eu saiba lidar com isso. E eu vejo claramente que aqui é muito fácil a gente escorregar, mas é escorregando que a gente aprende. Não adianta querer aprender sem errar. Mas ele vai falar dessa importância dessa indignação, né? De defender o direito do outro, de defender o bem-estar do outro, que está, às vezes, do nosso lado e, às vezes, é humilhado, às vezes, perde, e a gente não é capaz de levantar a voz em favor, né? É isso. Eu acho que dá tempo ainda da gente ver mais. Então, vamos ver se. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Isso é uma hipérbole, né, gente? Coar um mosquito e engolir um camelo. Porque eles faziam isso aqui, ó. Era colocado no copo para coar o vinho, tá? Porque podia entrar algum bichinho ali, alguma coisa, né? Então tinha todo esse cuidado, né, de coar. O que que Jesus fala, né? Você fica atento às pequeninas coisas, né? E o grande você não presta atenção. Então, vocês estão vendo que ele está fazendo um paralelo, né, entre o copo e o prato e o interior da gente? Vocês estão conseguindo perceber isso? Que a gente limpa por fora do prato, limpa por fora do copo e limpa por fora de nós. Tem uma aparência bacana, uma roupa bacana, um cabelinho arrumadinho, né? Ele está comparando, vocês estão percebendo isso? E mais por dentro, né? Aí ele vai falar: limpe o interior do copo e do prato para que o exterior fique limpo. Ok? Isso aí está mais claro, gente? Isso tá. E principalmente ali que tinha muita lavação de mão, era muito ritual de purificação, né? Exterior, né? É nós com as roupinhas brancas. A limpeza começa por de dentro para fora, né? Não de Isso. fora para dentro, né? É. Você só empurra. E se a Dá gente tempo, limpar por a dentro, né, a sujeira. nossa fala, a Ela nossa começa ação vai ser de limpa. dentro. É isso mesmo. Aí, Fica gente, limpa. A gente enxerga o mundo colorido. isso. Né? Aí a gente trouxe aqui no Jesus no Lar, que ele vai dar uma explicação muito importante para nós. Capítulo 3, Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, esposa de Benjamim, criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Ela está igual nós, a gente sabe a lição de cor. E aí, o que nós vamos fazer? Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar aos que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade,
não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase Em invencíveis. resumo, né, gente? Ela sabe o que tem que fazer, mas não consegue perdoar, não consegue abrir mão dos interesses pessoal, né? Ela não gosta de partilhar as coisas dela, ela tem apego. Em resumo, é nós. Para isso, comentou Pedro, é indispensável boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, retarquiu a interpelada curiosa. Eu acho tão interessante isso, né, gente? O povo perguntou para Jesus, mas a gente já tem resposta pronta, coisa que a gente já fez, né? Aí logo um fala, não, esse tem que ter boa vontade, o outro tem que ter fé, né? Ai, É ai. isso a gente sabe. Mas ela tinha fé, né, gente? Eu acho que boa vontade ela estava tentando ter também. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na âmpora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e exclamou: Isso aqui, gente, para quem teve filho, né? E mamou, não mamou no peito, mamou leite de vaca, isso aqui é o certíssimo. Vai você não. E outra coisa, vasilha de leite você tem que lavar logo depois, porque depois para Você lavar. nem sai, Fred. E aí uma coisinha que fica ali, ó, dor de barriga no menino. É um trem de doido isso aí, tá? Tá. A higiene, né? Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Então, veja bem, gente, revelação é um conhecimento que vem de cima para baixo. Mas quando eu leio a revelação, eu interpreto conforme o meu nível evolutivo. E é isso que Jesus falou. Olha, o conhecimento é superior, porém o teu olhar tá sujo, né? E aí, de maneira, você acaba deturpando um pouco o que você lê, o entendimento. E, para mim, o exemplo mais simples de tudo isso, gente, é que nós temos a Torá. Ela é a mesma Torá que Saulo estudou e que Estevão estudou. E Estevão entendia a Torá de um jeito, Saulo entendia de outro jeito completamente diferente. Então, é isso que ele fala, olha, os descendentes, os profetas foram reveladores de verdades espirituais, porém, se a gente não limpa esse receptáculo do nosso espírito para recebê-lo, a gente contamina a revelação que é divina, né? Na nossa interpretação, né? É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Igual nós, luz e sombra. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. E o que é o egoísmo lá? Lá no Kardec vai chamar interesse pessoal. Depois que você conseguir todas as virtudes, o homem já está pronto? Não, falta ele ainda abrir mão do interesse pessoal. Ou seja, o egoísmo velho. Então, o que ele fala, gente? A gente é luz e a gente é sombra, né?
E aí a gente recebe essa verdade divina e a intenção, geralmente, da gente é usar ela para o nosso interesse pessoal, né? E aí, em vez de renovar a nossa alma, ela acaba dando, adia esse trabalho do reino de Deus em nós, porque é por causa dessa incompreensão, porque está suja com o nosso egoísmo. Minha lente do óculos está suja com o meu egoísmo. Né? Pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Forte, né, gente? Bem forte, né? Quer dizer, o orvalho, ele é divino. Depende como eu recebo ele no meu coração. E, logicamente, fechando aqui, a gente tem que limpar o interior do prato, tem que limpar o interior do copo, tem que limpar o interior nosso. E como que a gente faz isso? Alguém sabe? O que nós temos? Muita força Autoconhecimento. temperamento. Por isso que os dois pilares do espiritismo é autoconhecimento e caridade, porque a caridade eu vou quebrando o meu egoísmo. Eu vou fazer algo por alguém que não pode me retribuir. Porque se eu faço para o meu filho, para minha mulher, é um jogo de cuidado. Eu cuido deles, cuida de mim. Ainda é o meu marido, minha mulher, meu filho, minha mãe faz parte das minhas posses. Então, a caridade ela vai ajudar a gente a quebrar com esse egoísmo e o autoconhecimento a renovar esse negócio dentro da gente, esse interior nosso, né? Esse vaso que vai ser o receptáculo do orvalho divino. Já que a gente tem. Caridade significa fazer pelo outro sem o interesse pessoal, né? É o exercício de fazer isso, né? É o exercício. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Só que o interesse pessoal está em tudo, o tempo todo, né? Impressionante. É a última coisa que a gente